Boa noite, Camila. Boa noite para você ligado na TV UFG. A gente abre o Conexão Esportiva de hoje falando sobre Fórmula 1. Na manhã de ontem foi realizado o Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1. A corrida já foi disputada na Espanha, na Alemanha e também na Inglaterra. A escolha desse ano foi a cidade de Baku, capital do Azerbaijão, o país que recebeu sua primeira corrida de Fórmula 1, e o GP da Europa voltou a ser realizado após 2 anos fora do calendário da Fórmula 1. E o vencedor da corrida foi o alemão Nico Rosberg. De ponta a ponta, o piloto da Mercedes levou o grande prêmio. Em segundo, Sebastian Vettel da Ferrari e em terceiro, Sérgio Pérez da Force India. Felipe Massa foi o 10º colocado, último piloto na zona de pontuação. Já Felipe Nasser foi o 12º. A próxima corrida vai ser disputada dia 3 de julho na Áustria. E na madrugada de sábado para domingo, a seleção feminina de vôlei entrou em quadra pelo Grand Prix. A seleção enfrentou a China e saiu derrotada. Em Macau, o placar foi de 3-0. As parciais foram de 25-23, 25-16 e 25-20. Foi a segunda derrota em 6 partidas disputadas. O Brasil fecha sua participação na fase de grupos nessa semana. A seleção vai até Ankara, na Turquia, onde vai enfrentar Itália, Bélgica e também as donas da casa. Já no vôlei masculino, o Brasil venceu pela Liga Mundial. Jogando na Arena Carioca 1, a seleção enfrentou os Estados Unidos na noite de sábado. E o Brasil venceu pelo placar de 3-1. As parciais foram de 25-19, 25-15, 22-25 e 25-23. Com o triunfo, o Brasil encerra sua participação na primeira semana da Liga Mundial com 3 jogos e 3 vitórias. Além dos Estados Unidos, o Brasil venceu a Argentina e também o Irã. O Wallace, oposto do Brasil, e Anderson, ponteiros dos Estados Unidos, foram os maiores pontuadores da partida. Ambos fizeram 18 pontos. E na manhã de ontem, o Brasil subiu 2 vezes ao pódio no vôlei de praia. A dupla número 1 do mundo, formada aí pelo Alisson e pelo Bruno Schmidt, foi derrotada na final do Grand Slam da Polônia. Os adversários foram os letões Samolives e Smedins, que venceram por 2-0. As parciais foram de 21-19 e 21-15. Já na disputa do terceiro lugar, a dupla formada por Guto e Simon derrotou a parceria americana entre Gibb e Peterson no tie-break por 2-1. As parciais foram de 21-15, 19-21 e 15-11. Na noite de ontem, Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers fizeram o jogo 7 da decisão da Liga Norte-Americana de Basquete, a NBA. O Cleveland, time do astro LeBron James, levou a melhor e venceu por 93-89, após estar perdendo a série melhor de 7 por 3-1. A equipe do estado de Ohio conseguiu uma virada improvável, porque nenhuma equipe na história da NBA havia sido campeã após estar perdendo por 3-1. Cleveland voltou a ter um título nos esportes após 53 anos. E LeBron James, aí nas imagens, que é filho do estado de Ohio, conseguiu cumprir a promessa feita quando retornou ao time no qual iniciou a carreira. E agora vamos dar um giro pela Série B, onde os 3 principais times do estado entraram em campo. Após 9 partidas sem vencer, o Goiás voltou a triunfar na Série B. O Esmeraldina entrou em campo na sexta-feira e venceu o Avaí por 2-0. Os gols da equipe foram marcados por Anderson Salles e pelo Cassiano. Apesar da vitória, o Goiás não conseguiu sair da zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 17ª colocação com 9 pontos. O próximo jogo da equipe é amanhã contra o Bragantino em Bragança Paulista. E estreando o treinador Guilherme Alves, o Vila Nova entrou em campo na noite de sábado. O Colorado duelou contra a equipe do Oeste de Itápolis e venceu pelo placar de 3-1. Os gols da partida foram marcados por Robson, Fabinho e Jean Carlos. Pelo Vila Nova, Marcos Vinícius fez o gol do Oeste. Com a vitória, o Vila Nova subiu 3 posições na Série B e agora ocupa a 11ª colocação com 13 pontos. A equipe volta a campo amanhã no Serra Dourada. O Vila Nova vai buscar a 3ª vitória seguida na Série B contra a equipe do Criciúma. No sábado, o Atlético jogou contra o CRB. De virada, a equipe foi derrotada por 2-1. O Atlético abriu o placar com o volante Michel. Adalberto e o Wellington Júnior fizeram os gols da equipe de Alagoas. Apesar do revés, o Atlético segue na liderança da Série B com 20 pontos. E o Atlético que volta a campo na noite de amanhã. A equipe vai enfrentar o Avaí no estádio da Ressacada às 7h15 da noite.
E após o término da 10ª rodada, a tabela da Série B está da seguinte maneira. O Vasco é líder com 22 pontos, em seguida vem o Atlético com 20, já na sequência o CRB com 18 e o Náutico fecha o G4 com 17 pontos. O Vila Nova ocupa o 11º lugar com 13 pontos, já o Goiás abre a zona de rebaixamento na 17ª posição com 9. E 3 goianos jogaram nesse final de semana pela 2ª rodada da Série B, a 4ª divisão do futebol brasileiro. O Anápolis empatou em 0-0 com o Lusiânia no estádio Serra do Lago. A Aparecidense, jogando em casa no estádio Aníbal Batista de Toledo, venceu o Ceilândia por 3-2. Clayton Salles, Ginei e William Kozlovski marcaram os gols da Aparecidense. E o Goianésia, jogando fora de casa, foi derrotado pela Desportiva do Espírito Santo. O placar foi 4-1 para os capixabas. A partida foi disputada no Engenheiro Araripe, em Cariacica. E por hoje é só, mas segunda-feira que vem tem mais Conexão Esportiva. Boa noite e é com você, Camila!